Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Retornando ao nosso encontro de hoje, que bom que você está assistindo, espero que você esteja entendendo. Dando sequência, falando sobre Nossa Senhora, a Imaculada. Quando o rei Davi estava próximo da sua morte, no final do seu tempo na terra, diz que o profeta Natã disse para ele uma revelação de Deus, que Deus ia levantar uma casa. Isso aqui está em 2 Samuel 7. Ele levantará uma casa para o meu nome, e eu confirmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será meu filho. É Deus falando para Davi, que levantará o trono, e a casa de Davi, o reino de Davi, ficará estável para sempre. A posteridade de Davi, de todos os reis, que a descendência virá de Davi. Por isso que vemos até no Evangelho, Jesus falando que alguns dizendo que Jesus, o tão esperado Messias, é o filho de Davi, porque o filho de Davi vem da casa da linhagem de Davi. E o seu reino, Deus falando que o reino desse rei que virá da linhagem de Davi, o seu reino ficará, o seu trono ficará estável, ficará firme para sempre. Quando Davi morre, passa o trono para o seu filho Salomão. E Salomão, se tornando rei, ele sentado no trono, todas as pessoas que chegam diante de um rei, a pessoa, mesmo que seja da família, a pessoa tem que se prostrar, se curvar diante do rei. Então a sua mãe, Betsabeia, foi ter com o seu rei Salomão para lhe falar um assunto. Eis que quando a mãe de Salomão foi ao encontro do rei que estava no trono, o rei se ergueu, foi ao encontro da sua mãe e prostou-se diante dela. O rei prostou-se diante dela. Depois ele voltou para o trono, que está em 1 Reis 2, 19. O rei ergueu-se, foi ao encontro dela, prostou-se diante dela, depois tomou lugar no trono e mandou colocar um trono para a rainha mãe. Preste bem atenção nessa palavra. Colocou um trono, colocou do lado à direita dele um trono para a rainha mãe, e ela se sentou-se à sua direita. Vemos no Salmo 44, 10, que fala para nós: a rainha, eis que à sua direita está a rainha, eis que está sentado à sua direita a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. À direita do rei está sentado a rainha. Por que a rainha? Porque o rei Salomão não colocou a sua esposa como rainha, porque naquela época esses reis tinham muitas mulheres, não tinha como escolher uma rainha. Mas mãe ele só tinha uma. Mãe só temos uma. E ele colocou a sua mãe à sua direita para reinar junto com ele. Se chama a rainha mãe. E desde esse momento que foi decretado pelo rei,
todos os reis que sucederam depois de Salomão, todos os reis reinaram com uma rainha mãe ao seu lado. Todos os reis reinaram com a rainha mãe ao seu lado. Olhamos para nós agora em Lucas 1. Lucas 1. Quando o anjo falou com Nossa Senhora, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Mas o anjo lhe falou, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás em teu seio e darás à luz um filho e darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Preste bem atenção. O anjo disse, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó pelos séculos e seu reino não terá fim. Eis que surge o filho de Davi, o prometido. O Senhor deu o trono de Davi. Porque José era da descendência da tribo de Davi. E Maria, se casando com ele, Jesus seria da descendência de Davi. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó pelos séculos dos séculos e seu reino não terá fim. Ele não terá fim. Então Jesus, ele é o rei, ele é o filho de Davi, que reinará para sempre. Depois dele não terá outros reis. A descendência de Davi termina em Jesus, porque ele é o único. Ele é o eterno sacerdote. Ele é o único rei, o filho de Davi. O seu trono não terá fim. E eis que na cruz de Jesus, quando Jesus morre, pegaremos a passagem lá no final de João, diz que não beberei da videira até que o reino de Deus chegue. E quando porque Jesus estava ceando com os apóstolos, ele não terminou aquela ceia. Ele foi para o Getsêmani, depois foi para o horto, né? O Getsêmani, no Horto das Oliveiras. Foi entregue por Judas, foi torturado, coroado de espinho, carregou a cruz e foi até o Calvário. Ele não tinha terminado aquela ceia, porque não beberei do fruto da videira até que tenha chegado o reino de Deus. E quando o soldado, Jesus fala, tenho sede, o soldado coloca ali uma bacia que estava com vinagre ali, um ensopo, ele mergulha aquele ensopo ali com aquele vinagre, que é um vinho já um vinho estragado, mas e coloca em Jesus. Jesus molha a boca com aquele vinagre e diz, está tudo consumado. Ou seja, o reino de Deus chegou. Porque ele falou que não beberia do fruto da videira até que se complete o tempo, o reino de Deus. Naquele momento que ele bebeu, se concretizou, se confirmou, se consumou. E Jesus disse, está tudo consumado. O reino de Deus estava implantado na terra. Ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
deu um grande espirro e morreu. Mas naquele momento ali, que ele bebeu, ele olhou aos pés da cruz, quando instaurou o reino dele. O reinado do filho de Davi estava aos pés da cruz. Quem estava do lado de Jesus, à sua direita, estava Nossa Senhora, a mãe rainha do filho de Davi. Portanto, Nossa Senhora é a mãe rainha do filho de Davi. E eis que em Apocalipse, diz para nós: apareceu no céu um grande sinal. Assim como o Pai, Jesus foi a sua ascensão ao céu, foi levado ao céu para reinar num trono. Eis que aparece no céu um grande sinal. Uma mulher revestida de sol. O que é essa mulher revestida de sol? Jesus é esse sol de justiça. Ela é revestida inteiramente da graça, porque diz que Maria, cheia de graça, ela é revestida com a força, com a sombra do Altíssimo, do Espírito Santo a envolve. Ela é revestida de sol, porque Maria foi assunta ao céu e ela reina do lado de Jesus. Jesus é o filho de Davi. Seu trono não terá fim. Nossa Senhora reina junto com Jesus, com seu filho. Nossa Senhora é a mãe rainha do filho de Davi. Uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. A coroa, as 12 estrelas, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos que começaram, as 12 tribos de Israel, da onde viria a descendência de Jesus, da descendência de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá, da descendência de Davi. Portanto, Nossa Senhora está reinando com Jesus no céu. Nossa Senhora é a nossa mãe rainha do filho de Davi. Para encerrar esse momento, rezemos com a Salve Rainha, porque ela é a mãe rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, e após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volver, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Salve Maria, salve nossa mãe, mãe rainha do filho de Davi. Fique com Deus e até o próximo, que falaremos mais sobre Nossa Senhora. E não tenha medo de amar Nossa Senhora. Porque por mais que você ame com todas as forças Nossa Senhora, nós nunca conseguiríamos amar mais Nossa Senhora do que o seu próprio filho, que muito amou a sua mãe. Como nós amamos sua mãe, imagine Jesus como ama sua mãe. E Jesus na cruz nos deu ela. João, que era o discípulo amado de Jesus, eis aí, mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E todos nós somos esse discípulo amado de Jesus, portanto somos filhos de Maria, filhos da mãe rainha.
somos filhos da Mãe Rainha. Quero encerrar com uma frase de São Luís Maria Grimond de Montfort, que diz para nós que, assim como vemos lá em Gênesis, que no princípio Deus ajuntou todas as águas e deu o nome de mar. E Deus ajuntou todas as graças e deu o nome de Maria. Salve Maria, fique com Deus, até o próximo encontro.